Alô, meu irmão? Já estamos no ar. Já estamos divulgando. Se não, porque vai o link para todo mundo aí. Se não foi, eu mando para você aqui. Vê lá. Vamos ver aqui. Isso. Então já achou o link aí? Oh, isso. Então tá bom. Ó, só lembrando, irmão, hora que eu tiver com o programa aqui no ar falando, você fecha seu microfone, senão dá microfonia. Não, não, é o seu microfone aí, eu não sei, é na tela, onde está aparecendo você, ali você clica no cantinho, bem na base de onde está aparecendo você, aí, aí tem assim um quadradinho, tem um play e tem escrito assim, ao vivo. Aí você fecha aquele microfone na tela embaixo. Você vai andando com o mouse que ele vai aparecendo as funções, tá bom? Porque senão dá eco, dá retorno. Tá bom, um abraço, meu irmão. Obrigado, tchau. Testando som e imagem. Tá bom. Oi, galera. Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, e principalmente atendendo um pedido da Rádio Capital. Nós estamos fazendo essa série de estudos às quintas e nas terças-feiras. No fim de semana, nós continuamos no nosso programa tradicional de sábado e domingo. E eu gostaria de agradecer a Deus, primeiro, essa oportunidade, né, de estarmos aqui juntos como Igreja de Cristo, e também a Rádio Capital, que nos convida para estarmos juntos fazendo esses estudos. E gostaria que os irmãos aproveitassem a oportunidade para passar o link e divulgar nas suas redes sociais para que nós tivéssemos aqui um grupo de pessoas que ainda não ouviram falar dessas coisas. Deixa eu ver aqui, eu estou divulgando aqui também mais um pouco, tá bem? Ó. Aproveitar esse tempinho para divulgar mais um pouquinho aqui os links. Você pode copiar o link aí em cima e mandar pelo Twitter, né? Eu divulgo aqui no Facebook, todas as redes sociais, o Twitter, não é?
Vamos pegar aqui. Cadê o povo? Isso. Acho que já podemos começar, né? Pronto. Ó, já divulgamos bastante. Então, vamos bater um papo. Esse programa que nós fazemos aqui na terça e na quinta-feira, ele é bem menor, não é? É um programa fim de semana, à noite, nós demoramos um pouco mais. E nós estamos ao vivo pelos Sinceros aqui no YouTube, também pelo YouTube na Rádio Capital e diretamente também o áudio na Rádio Capital, e que abrange muitos países e pessoas em diferentes locais. E este título de hoje, O Princípio das Dores, eu vou mostrar aqui porque essa angústia que as pessoas têm, vou tirar o som aqui agora, tem de ficar curioso, mas o que vai acontecer? E aquilo. E os discípulos chegaram para Jesus nessa mesma circunstância, de curiosos, mas o que vai acontecer? E eles fizeram essa pergunta para Jesus: Jesus, antes da sua vinda, quais são os sinais que irão acontecer? E Jesus falou: o mais importante deles, que muitos virão em meu nome. E existiriam muitos falsos profetas. Então a gente tem que ter consciência. O que nós vemos hoje não são poucos falsos profetas, são muitos e muitos e muitos. E a gente vê, principalmente são os falsos profetas, são aqueles que não seguem aqui, como o estudo de hoje que Jesus está mostrando. Que nós estamos vendo aqui em Mateus 24, o princípio das dores. E as pessoas então ficam olhando aí, os adivinhadores: não, Jesus vai voltar agora, aquele dia, aquele desespero todo sem a menor necessidade. Eu sempre digo aqui, quem tem que estar desesperado é o povo que serve ao diabo, que o tempo deles está acabando e que o negócio não vai ficar bom para eles. E a gente tem que estar procurando andar aqui dentro das palavras. Então esse é o nosso objetivo, é o alerta que o próprio Jesus fez. Então nós vamos mostrar que dentro dessa circunstância que estamos vivendo hoje, é o princípio das dores. As dores estão para chegar. Aquelas dores de parto, né? E nós não podemos ficar desesperados nem desapercebidos. Nós temos que perceber tudo o que está acontecendo, porque o objetivo das profecias, da orientação da palavra de Deus, é para que nós percebêssemos tudo o que estivesse acontecendo nesse tempo. Essa foi a finalidade, inclusive que Jesus fez esse sermão profético. E o povo fica desesperado, querendo pegar qualquer fofoca, qualquer mentira, para ter um alento. Não, isso é desespero. Vamos manter a calma. Não perceberam. Nós sabemos que os dias são maus, mas é assim que seria. Se isso não acontecesse a apostasia, a injustiça, o engano, o mistério da injustiça que opera no nosso meio, ela conta injustiça. A operação do erro, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Olha a apostasia, o afastamento de Deus e a aproximação com as coisas do diabo. Então isso é sinal do tempo. O que a gente vai fazer? São os princípios das dores. A iniquidade. Tudo que é pecado está sendo legalizado. E as pessoas que praticam as coisas honestas, as coisas de Deus, estão sendo punidas e prejudicadas. Então nós falamos aqui a palavra de Deus, como ele diz aqui: nada façais por contenda ou vanglória.
Então eu fico muito à vontade para falar isso, porque em 40 anos que nós estamos, descobrimos todas essas coisas, estamos falando sem ganhar dinheiro, sem vínculo com sociedade secreta, sem vínculo com política, com religião. Nós estamos vinculados com a palavra de Deus e através dessa palavra nós chegarmos ao vínculo com Jesus Cristo e a sua igreja. Esse é o nosso único vínculo, é o nosso único objetivo e que graças a Deus cresceu muito, deu certo e as pessoas puderam então ver o que o sistema religioso, sociedade secreta pratica, vem desde Salomão, o cara que abandonou Deus. 1 Reis 11, de 1 a 11. Por isso, quando Jesus se manifesta, ele diz, está aqui quem é maior que Salomão, está aqui quem é maior que o templo de Salomão. Jesus já bateu de frente com Salomão, dizendo assim, ó, essas coisas do Salomão são do diabo, eu sou de Deus. Eu rasguei o véu do templo, acabei com religião, acabei com tudo isso. Resumidamente, foi isso que Jesus fez. Então, quando você vê todas as religiões, elas estão ligadas com as sociedades secretas, principalmente a maçonaria Rosa Cruz, que é a maçonaria da direita, e que é mais ligada à igreja evangélica, à religião evangélica, e a igreja católica mais ligada à esquerda, ao comunismo. Como eu sempre digo, em 1929, quem criou o Estado do Vaticano foram os comunistas, a ONU, e assim o Estado sionista de Israel. Aí quando você, só nessa introdução, separa e olha isso daqui, você já começa a perceber, mas isso aí não tem nada a ver com Deus. Jesus disse, muitos viriam em meu nome. Por isso que Jesus disse que seriam falsos profetas. Eles não vêm em nome de Satanás e de Lúcifer. Agora nós já temos muitas pessoas já se manifestando em nome de Satanás, não é? Nós já temos muito satanismo é explícito, mas o que é mais perigoso identificar são os falsos profetas. Então vamos ver esses alertas que Jesus dá aqui sobre o princípio das dores. O princípio das dores quer dizer antes da grande tribulação, antes do arrebatamento. É o princípio, é o tempo que nós estamos vivendo. Você vai ver que Jesus está falando exatamente o tempo que nós estamos vivendo. E depois ele fala da grande tribulação e também fala do milênio. Então você pode parar e pensar, todas essas coisas que os profetas, que Jesus, os discípulos, o apóstolo, Deus usou para falar, as coisas aconteceram até aqui. Aí eu te pergunto, não vão acontecer as outras coisas? Claro que sim, continuarão acontecendo. Continuarão acontecendo. Então, só a gente ter um pouquinho de sabedoria para ver que as coisas estão indo bem. Fazendo uma advertência aqui, lembrando que esse mês de outubro é o mês Satanás, setembro, outubro, porque setembro foi quando Jesus nasceu, né? Então Satanás já começa a ficar, foi na festa de tabernáculo. Não tem nada a ver com Natal, Papai Noel, Jesus Cristo. Isso eles queriam fazer esse pacote para botar Jesus. E nós fomos as primeiras pessoas aqui no Brasil mostrar. Eu via lá dentro do sistema religioso, árvores de Natal, Papai Noel, aquelas músicas, aqueles negócios todos deles. E você vai ver na Bíblia não tem nada de Papai Noel. Mas lá na maçonaria tem o Salomão no grau 33, sentado lá no trono, e tem Papai Noel. Os 25 landmarks da maçonaria tem tudo sobre Salomão. E não tem uma vez a palavra Jesus Cristo. Por quê? 22 vezes aqui na Bíblia, dizendo os construtores rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina. Então, isso para mim é extrema credibilidade, totalmente crédito à palavra de Deus.
Porque você vê as coisas acontecendo todo dia, toda hora, com extrema exatidão. E aqui nós temos que viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai entender as coisas de Deus sem fé? Né? O livro de Hebreus, no capítulo 11, ele fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é expressada nas coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. E se você quiser servir a Deus, tem que ser pela fé. Porque você vai vendo as coisas todas acontecendo, como estão aí o princípio das dores. Não teria necessidade nenhuma de existir essa mentirada. Não teria necessidade nenhuma de existir essa violência. Não teria necessidade nenhuma de existir essa corrupção. Não teria necessidade nenhuma de existir esse engano. Essa operação do erro, as pessoas preferem fazer as coisas erradas do que as coisas certas. E uma delas está aqui em Halloween. Sacrificar crianças para Satanás, para adorar Satanás, como eles já sacrificam animais. Por que eles têm raiva de Jesus? Que Jesus veio, acabou com todo esse sacrifício. Jesus rasgou o véu do templo e disse, por um só sacrifício. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, assim também por um só homem entrou a salvação, a redenção. Então, isto que eles comemoram de Halloween é o dia do ano novo de Satanás, que é 1º de novembro, 31 de outubro para 1º de novembro, que aqui eles chamam no dia 2, né, de finados, é o dia da morte, mas que na realidade é o dia 1º. E o dia 2 eles chamam o dia 1º, o dia de todos os santos. Misericórdia. E a gente sabe que santo só existe um, Deus. Só um Deus. Então todos esses demônios são cultuados no dia 1º de novembro e dia 2, dia da morte. Mas este é o dia que mais sacrificam crianças, seres humanos na face da terra. Não é o assunto de hoje, só estou lembrando, já mostrei isso várias vezes, o calendário satânico, mas o dia 31 de outubro para 1º de novembro é o dia onde Satanás recebe mais sacrifícios humanos. Você começa a perceber que as crianças começam a desaparecer, e principalmente eles querem sacrifício de pessoas inocentes. Então eu coloquei aqui só para a gente lembrar. Antigamente tinha aquela faixa antiga que dizia assim, Halloween é o cacete, viva a cultura nacional. Eu evangelizei esse grupo, cheguei junto com eles, mostrei que a intenção deles era bonita, era isso, e ensinei para eles o que era Halloween, o que era estar na Bíblia. Aí eles sugeriram e fizeram essa frase, Halloween é satanismo, Brasil, país cristão. O que eles fizeram? Era um movimento nacionalista. Acabaram com esse movimento. Fecharam a sede que tinha aqui no centro da cidade, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Quantas sextas-feiras à noite eu ia para lá, por volta de 20 horas, nós saímos de lá 1, 2 horas da manhã. Elaborando estratégia, pregando evangelho, preparando esses cartazes e colando no Rio de Janeiro todo, e as pessoas copiaram e podem copiar. E colaram por toda a parte do Brasil e do exterior, alertando. Então aí foi que eles chamam de festa, né? Então nós estamos mostrando todas essas festas pagãs que acontecem aqui no Brasil. Dia 1º de maio não é dia do trabalhador, é o dia da descida da Deus Lua, é o Deus dos Illuminati, lá os demônios deles. E 6 meses depois é a descida do Deus Sol, que é esse dia de Halloween. Você pode contar, são 6 meses direitinho. Aí desce o Deus Sol, Satanás. E dia 1º de maio, a Deus Lua. 1º de novembro, todos os santos, quer dizer, a adoração de todos os demônios da face da terra. Então, as pessoas não sabiam o que era isso. E nós fomos colocando. E hoje as pessoas ficam horrorizadas com tanto tempo que as pessoas têm para cultuar Satanás. Então, nessa frase lá, nós chamava mvbrasil.org.br.
Acabou, destruíram tudo isso. Nós estamos dizendo, as pedras estão clamando, não há quem pregue. Para a vergonha da maioria das lideranças evangélicas que toleram o satanismo dos adoradores do sol em suas igrejas, um grupo religioso formado por voluntários faz a obrigação deles por amor ao Brasil. Então, um grupo pequeno de pessoas, nós nos unimos, saímos fazendo aquilo, propagando o que os celtas faziam. Depois passaram os druidas a fazerem, os cavaleiros templários, botar essa setinha para cá, os cavaleiros templários, depois a maçonaria, né? E os sacrifícios humanos, né? Deixa eu botar essa setinha aqui para trás, ó. Então, esse já é um processo antigo de adoração a Satanás. Os celtas, druidas, cavaleiros templários, maçonaria, sacrifícios humanos, principalmente no dia da morte, 31 de outubro, 1º de novembro. É ver mais detalhes em festas pagãs. Nós temos vários estudos aí que vocês podem pesquisar. Então isso também é um sinal do princípio das dores. O negócio vai ficar pior. A dor vai ficar pior. Isso que nós estamos mostrando. É uma coisa muito triste e nós temos feito todo esse trabalho, os irmãos têm ajudado e peço que continue ajudando nesse sentido. Então vamos entrar aqui na palavra, como Jesus alerta sobre como será esse tempo do sacrifício, né? O princípio das dores. O sermão profético, né, de Mateus 24, aí você também tem esse mesmo sermão no livro do Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, né, no Evangelho de Marcos, mas onde ele é mais bem explicado aqui em Mateus. Então, vamos ler aqui esses primeiros versículos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Estavam maravilhados com o templo. Você vê aquela obra que o Bispo Macedo mostrou aqui em São Paulo, a obra é bonita. Você imagina isso 3.000 anos antes, no Templo de Salomão, uma obra dessa? Aquilo encantava o mundo inteiro, né? Era uma coisa assim maravilhosa. Depois ele foi destruído, foi reconstruído pela segunda vez e depois foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, nessa época lá, eles estavam assim maravilhados, discípulo, apóstolo, eles não estavam entendendo direito as profecias, quem era Salomão. O povo nessa época, quando veio Jesus, não entendia que era Salomão. O versículo 2, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aí os caras ficaram assustados, poxa, uma obra linda, bonita dessa, que Deus mandou Salomão fazer, e esse negócio aqui, e chega Jesus e diz, ó, que não vai ficar pedra sobre pedra, isso aí vai ser derrubado. Ele já estava profetizando. Depois da morte dele, no ano 70, os romanos iriam destruir esse templo dos judeus. E agora as duas bestas que emergem da terra, Israel, e que emergem das muitas águas, das muitas religiões, do Império Romano reconstruído na União Europeia, eles vão ter que fazer um acordo para reconstruir esse templo lá em Jerusalém. Mas os judeus sabem que eles sempre tiveram ódio da primeira besta, que é o Império Romano. E o Império Romano sempre não gostou, nunca gostaram dos judeus. Por isso que o profeta Daniel, no capítulo 2, diz que o barro e o ferro não combinam. É um reino dividido. Esse reino não prosperará. Então você pode ficar tranquilo que essa união das duas bestas de Satanás já deu errado.
Nunca vai dar certo esse plano de Satanás de dominar o mundo. A gente vê, já começando lá em Jerusalém, juntaram os dois para matar Jesus, no ano 33. No ano 70, 27 anos depois, os romanos já estavam matando os judeus e destruindo o templo. E agora não vai ser diferente, não. Pode ficar tranquilo. É quando você fala, mas só o doutor Pedrosa que fala isso. Porque está aqui na Bíblia. Eu falo que está aqui, não foi eu que inventei. Todas as profecias do Antigo Testamento, Jesus falando sobre isso, e, e os discípulos, apóstolos, o próprio Apocalipse, Jesus revelando a João, as duas bestas de Apocalipse. Então, a Igreja de Cristo pode ficar tranquila que o reino de Satanás vai acabar em breve e serão presos Satanás, o anticristo e o falso profeta. E Jesus, mais adiante, ele vai dizer aqui, e as pessoas não perceberam isso que está acontecendo. Vocês já viram? Porque eu falo, povo de Deus, fique tranquilos. Quem tem que estar desesperado é Satanás e o povo dele. Acabou o tempo dele. Lá em Apocalipse 12, durante a grande tribulação, a igreja foge para o deserto, aí Satanás disse, vão logo perseguir a igreja porque eu tenho pouco tempo. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Por isso que está tentando deturpar a Bíblia, criando religiões e falsos profetas, e sacrificando e querendo legalizar todo o pecado, mas a igreja ainda está aqui, persistindo e batendo forte. Então eu quero que os irmãos saibam que existe um perdedor, esse time é Satanás e o reino das trevas, e existe um vencedor, Jesus Cristo é a sua igreja. Isso ninguém tem dúvida nenhuma. Ninguém tem dúvida nenhuma sobre isso. Entenderam? E Jesus está falando justamente isso, nesse princípio das dores que nós estamos vivendo, para acalmar as pessoas, para tranquilizarem, para tomarem cuidado, que tudo isso estaria acontecendo. Já falou com 2.000 anos de antecedência, falou já com 3.000 anos, os profetas já lá falando, 4.000 anos, há 6.000 anos no Jardim do Éden. Ele falou que vai sair do ventre da mulher quem vai esmagar a cabeça da serpente, aquela que lhe fere o calcanhar. Então é tudo promessa. Há 2.000 anos veio Jesus, e está aí, e ele vai voltar agora para reinar. Não tem quem possa reinar aqui, nessa terra, para mudar isso. Só tem um jeito, é ele voltar. Ele sabe disso, nós também sabemos disso. E ele disse que o templo ia cair, e caiu. Eles vão reconstruí-lo agora e vai dar tudo errado de novo. Quando estiver no meio da grande tribulação, eles vão matar 144 mil judeus. Será o meio que eles não vão aceitar a marca da besta, essa nova ordem mundial. 144 mil judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem lhe transpassaram. Isso foi dito 600 anos antes de Jesus nascer, pelo profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que Deus ia preservar um remanescente. Várias vezes tem a palavra remanescente. Remanescente é 1/3 do povo judeu, e ele explica. 1/3 do povo judeu ele vai fazer passar, nessa grande tribulação, como se prova a prata e como se purifica o ouro no fogo, numa tão grande tribulação. E Pedro diz que esse mundo está guardado para o fogo, que nem Sodoma e Gomorra, Jesus disse esses últimos tempos, seria cinza e enxofre. Entenderam como eu vou explicando tudo direitinho, vou repetindo, para ninguém ficar em desespero? Agora, nós temos que fazer a nossa parte, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, do seu conhecimento,
para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, oferece seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que nós temos feito todos os dias. Entenderam como é que se cultua a Deus? Romanos 12, versículo 1 e 2. Então vamos continuar com o versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, onde Jesus vai voltar e vai pisar no Monte das Oliveiras e vai pisar o lagar e vai fechar o juízo dos 7 anos. Onde ele vai fazer o último arrebatamento. Sempre falo, 3 arrebatamentos. O das primícias, né? Que é da cevada, depois no meio da grande tribulação, o arrebatamento do povo de Israel, que é o do trigo, e no final da igreja prostituta, que alguns ainda vão se salvar. E Jesus vem e pisa o lagar, que é a colheita da uva, ele pisa o lagar. Uma é da primavera, outra é do verão e outra do outono. Igual os judeus faziam as colheitas dele, como Deus ensinou a eles plantar e colher. Essas 3 plantações, as 3 colheitas que os judeus faziam. Está tudo no Antigo Testamento, no livro de Juízes, Levítico, tudo direitinho, como que tinha que tirar o que era da viúva, como que dos pobres, o que era dos levitas, o que era de Deus, o que era para o seu sustento. Então Deus tem essa coisa programada. Então ele diz, bem-aventurados esses que vierem na primeira ressurreição, essa antes da grande tribulação, que não vão passar pela grande tribulação. Então, bem-aventurados, felizes são estes. Então nós temos que correr para passar por esse período. Olha o que ele diz aqui, estando assentado no Monte das Oliveiras, lembrando também, esse Monte das Oliveiras, foi onde ele olhou para Jerusalém e disse, ó Jerusalém, Jerusalém, eu sempre quis te ajuntar como a galinha ajunta os pintinhos. Ó Jerusalém, que mata e persegue os profetas de Deus. E até hoje, eles não aceitaram Jesus como Messias. Eles não estão vendo a tragédia anunciada, tudo isso aqui acontecendo. Agora os judeus estão fugindo desse tratado com a União Europeia, com a ONU, para juntar as 2 bestas. Eles sabem que vai dar errado agora. Por isso, por que os judeus todos não estão lá em Israel? Estão espalhados principalmente em Nova York e no mundo todo. Fizeram essa perseguição programada de todos os judeus no mundo inteiro para eles irem lá para Israel. Lembra que começaram a matar todo mundo? Os judeus não foram lá por vontade. Aí estão lá unindo. É um Estado sionista, esse que se diz os judeus e não são, pertence à sinagoga de Satanás. Aí quando você junta as palavras de Deus, você vê como as coisas encaixam todas perfeitamente. Tudo direitinho. Numa maravilha, numa coisa assim, que quem tem um discernimento do Espírito Santo entende tudo direitinho. Não fica dúvida nenhuma, porque é muito bem explicado, repetido. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular. Então aqui Jesus estava falando especialmente para os seus discípulos, muito preocupados. Mas, Senhor, Tu vai ascender aos céus? E como é que... Aí eles fizeram um montão de perguntas para Jesus. Estavam preocupados. E quando que o Senhor vai voltar? Como é que será esse tempo quando o Senhor vai voltar? Aí ele começa a descrever o princípio das dores. Para quando chegar as dores, nós já estarmos sabendo de tudo. E quem não percebeu como Satanás trabalhou nesse coronavírus, criaram esse vírus. Está aí os próprios médicos da China, vários falando, mataram. Ou tem uma que sobreviveu, foi lá para os Estados Unidos, está contando tudo. Tese versus antítese igual síntese. Criaram o problema. Não fica tranquilo, nós vamos criar a solução. Criaram o vírus, agora criaram a vacina. Criaram o vírus,
para matar as pessoas. E criaram a vacina para quê? Para salvar. E no final, teses versus antíteses, eles atingem o objetivo dele, que é matar as pessoas, vieram para matar, roubar as pessoas, roubar as empresas. Quantos velhinhos que morreram lá na Itália e ficou esse dinheiro lá para a China, que está dominando a Itália, com a conivência lá do Vaticano? Quantos de dinheiro que eles arrecadaram de empresas? Aqui do Brasil, quanto que roubaram? A nossa BR-101, que vai do sul até o Nordeste. Botaram o nome do maçom Mário Covas. Entrega a maçonaria francesa, que é a China. Nós andarmos aqui no Brasil, vamos ter que pagar pedágio para os chineses. Quanto que eles gastaram e investiram aqui no Brasil? Nem um centavo. Mas eles tiveram que causar esse caos. Por isso está no diploma deles. Ordo Abishal. Hoje eu falo e as pessoas me entendem. Agora, eu só peço um pouquinho para você parar e raciocinar. Quando eu falava isto há 40 anos, essas coisas que nós estamos lendo aqui da palavra de Deus, o sistema religioso nunca ensinou a palavra de Deus. Ele sempre viveu por engano. Foi em todos os tempos os profetas falaram contra o sacerdote. Quem rouba o Senhor no dízimo nas ofertas? O sacerdote. Então veio Jesus, rasgou o véu do templo, acabou com essas religiões. Acabou com toda aquela coisa ruim que Salomão criou. Desobedeceu a Deus, foi lá para o Egito, pegou todas aquelas abominações do Egito. E foi construindo templos e templos e templos para toda a prostituta dele, foi construindo um templo para aqueles demônios todos. E chegou a tudo isso que temos aqui hoje. Repetindo o versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essas perguntas que vocês estão fazendo 2000 anos depois, os discípulos fizeram. Eram homens que estavam ali com Jesus, cheios do Espírito Santo. Mas eles queriam entender mais, eles estavam preocupados. Mas Jesus vai embora, como é que nós vamos perceber as coisas? Como é que nós seremos enganados? Jesus foi e deixou o Espírito Santo que orienta e dirige a igreja dele. Eu falo isso todo dia. O Espírito Santo está dentro de nós, representando Deus. Nós somos o templo de Deus e ele é o nosso templo. Dizendo 3 coisas, nos avisando do perigo. O pecado, isso aí é perigo, é pecado. Sempre nos avisando. O Espírito Santo está dentro de nós, você pode instintivamente estar pecando, mas o Espírito Santo te avisa, opa, para aí, acendeu uma luzinha lá, isso aí não é de Deus. Segundo, ele nos avisa do juízo de Deus e da justiça de Deus, dizendo que o príncipe deste mundo já foi julgado e condenado. Não temer, irmão. Não temer. O príncipe deste mundo já foi julgado e condenado. Imagina quando eu falava isso há 40 anos. As pessoas não entendiam nada disso, de Salomão, de maçonaria, das prostitutas de Salomão, das religiões, do sacrifício de criança, que Natal não tinha nada a ver com Jesus Cristo. O que as pessoas diziam de mim? O doutor Pedrosa é louco, maluco, ele fala tudo que ninguém fala. Nenhum desses líderes do Vaticano, católico, pastores, das religiões, nunca falaram. E o doutor Pedrosa fala. O doutor Pedrosa é doido. Agora, eu pergunto a vocês, 40 anos depois, será que Deus confirmou aqui em 1 Coríntios 3 que ele diz? 1 Coríntios capítulo 1, 19, ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Você quer poder de Deus? É o Evangelho, para todo aquele que nele crê. Mas para o mundo, é loucura. O mundo é louco. Quem são os sábios? Nós.
que temos o poder de Deus, o Evangelho, que continuaremos vencendo. Só que Satanás está no auge dele, tá na euforia dele. Vai levar um montão desse lixo para o inferno. Eles vão poder dizer que Deus deu 2000 anos e eles não entenderam. Então é isso. E nós estamos vendo todos esses sinais que haverá no fim. A operação do erro, segundo Tessalonicenses capítulo 2, falando desse tema. Operação do erro. Enche a terra de violência, Ezequiel 8. Eles irritam a Deus. São necios, são loucos. Eles vêm em nome de Jesus, mas não são de Jesus. Essa que é a dificuldade de mostrar. Estão lá com a arca da aliança esperando Satanás e o pessoal está achando que aquele é de Jesus. Jeremias 3,16. Quem que pegou esse versículo, leu, estudou e passou para o Brasil, para o mundo inteiro? Qual foi desses homens de Deus aí que vocês acham, de todas essas religiões, que fez isso? Nenhum deles. Doutor Pedrosa. Mas o mérito é meu? Não. Foi lá que Deus revelou o profeta Jeremias há 2.600, 2.700 anos. Mas as pessoas não deram crédito à palavra. Os religiosos não pregam, não vivem a palavra. Nós estamos falando muito aqui, ultimamente, de sodomia. Vaticano, 100% de sodomia. Quanto do Vaticano que vai para o céu? 0%. Eu posso falar que é baseado na palavra de Deus. Segundo o Caio Fábio, vão 100%. Olha os falsos profetas como estão ensinando tudo errado na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito, muito clara sobre isso. Você vê um pecado banal, um pecado singular, que ninguém precisa disso para viver, para reproduzir, para amar o marido, a esposa. Esses seriam os sinais que seriam como nos tempos de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Ló. Estão obrigando as crianças a serem sodomitas. Os pais criam seus filhos sodomitas. As mães criam suas filhas já prostitutas. Vinde exemplo, sente orgulho disso. Os próprios pais, como faziam esses adoradores de Baal, passam seus filhos pelo fogo, sacrificam seus filhos. E nós estamos lutando para denunciar esses pais mau caráter, assassinos, sem vergonha. Eles não amam a Deus, como é que vão amar os filhos? Como é que vão amar o próximo? Só pode sair isso. Então aqui que Jesus diz, que ele está pensando, mas dize-nos, quando serão essas coisas? Essas coisas, todas que nós estamos vendo aqui na internet, na televisão, no sistema religioso, dentro da sua família, nos locais de trabalho, dentro da política, no Ministério da Justiça, no Senado. Todas essas coisas. Ele dizendo, quando serão estas coisas? Está vendo aqui, ó? Quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? As coisas já estão acontecendo. Então vamos mais progredir. Aqui nós estamos no versículo 1, 2, 3 de Mateus 24. Vamos continuar aqui. Isso nós estamos falando ainda do princípio das dores, né? Mateus 24. E Jesus, então, respondendo, lhes disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês estejam firmes, sensatos, seguros, que tudo isso é verdade. É só você analisar os fatos, aconteceu, vem acontecendo, está tudo certo, correndo. Não está dando nada errado para o povo de Deus. O mundo está na operação do erro, mas no povo de Deus está seguindo 100% as profecias. E para aqueles que estão vivendo no Senhor, olha o meu exemplo, 40 anos, enfrentando tudo e todos, denunciando que esse sistema religioso de Salomão, da maçonaria e suas prostitutas, lava todo o dízimo e oferta arrecadado com dinheiro do tráfico de droga, que o Magnum Malta, que ganhava uma grana violenta para passear de helicóptero com o Magnum Malta, 2 anos de CPI, não disse. E eu disse.
E eles ficaram 6 meses tentando me matar, não desistiram. E eu sem segurança, sem carro blindado, só com os anjos do Senhor acampados ao meu redor, cheguei até aqui para mostrar para vocês que o amor é a maior arma do mundo. O amor é a maior arma do mundo. E continuamos vencendo e vamos vencer. Ele já disse, o príncipe deste mundo já foi julgado, já foi condenado. Vou voltar só o quadro um pouquinho. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá do fim do mundo? Você já sabe tudo isso. Pelo menos nós falamos, eu fico feliz quando as pessoas dizem, mas o doutor Pedrosa repete. Glória a Deus, eu não falei só uma vez, 10, 100, 200, 500, milhares de vezes nesses 40 anos. Para quando esse povo chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu não sabia. Eles estão desesperados, porque quanto mais você prega o Evangelho, mais próximo está a vinda de Cristo. Ele vai falar aqui adiante. Quando este Evangelho não é religião, que ele diz aqui, quando forem criadas muitas religiões, ele não diz aqui, quando este Evangelho, esta boa nova, essa boa notícia, que o Espírito Santo está dentro de nós nos orientando, que o príncipe deste mundo, esse Satanás, do Halloween, de Papai Noel, dessas prostitutas de Salomão, desses sodomitas de Salomão, desses templos onde Deus não habita, ele já foi julgado e condenado. Não vai ter nenhuma surpresa daqui. Há 2000 anos já foi dito isso. Não vai existir nenhuma surpresa, inclusive para o próprio Satanás, ele sabe. Agora, a decisão é de cada um. Nunca, a palavra de Deus é muito clara, nada façais por contenda ou vanglória. A gente só denuncia, como o Caio Fábio está defendendo assustadoramente sodomia, gente. É igual Salomão. Começa bem, pum, termina mal. Olha lá o Vaticano. Começou mal e vai terminar mal. O Vaticano é um Estado comunista, criado por aqueles czares da Rússia que mataram 200 milhões de pessoas, fizeram a Primeira Guerra Mundial, em 1929 criaram o Vaticano, fizeram a Segunda Guerra Mundial, como Albert Pike revelou, como Satanás revelou a Albert Pike. A Segunda Guerra Mundial criaram o Estado sionista e logo em seguida criaram o Vaticano, a ONU. A ONU é uma instituição 100% comunista, como é o Estado sionista de Israel, como é o Vaticano. Vocês veem agora que a gente tem fatos para ver e comprovar? Há 2000 anos você poderia não entender isso, mas hoje ninguém pode ser enganado. Dizer me engana que eu gosto, porque não tem como enganar mais ninguém. Não tem como. E Jesus respondendo lhes disse, olha aqui, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, primeira coisa que ele fala aqui eu vou marcar aqui, é tomar cuidado, acautelar, é tomar cuidado. Tome cuidado 24 horas por dia, para que ninguém vos engane. 24 horas por dia. Aqui, ó. Acautelai-vos. Esta é o conselho primeiro que ele dá. Tomar cuidado, gente. Qualquer idiota faz um programa na televisão, no YouTube, na internet, o cara escreve, não, porque o Bin Laden é o anticristo. Aí vai todo mundo lá. Me mostra aqui, onde que está isso aqui? Ah, porque o Bush é o anticristo. Porque o Obama é o anticristo. Porque o Daniel Macron é o anticristo. O pessoal fica doido, desesperado. Milhões de cliques ali. Porque querem um engano. Porque a palavra de Deus não diz nome dele. Diz que ele vai ser um homossexual. Não vai prestar culto ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vai se manifestar no templo reconstruído em Jerusalém. Dá todas as dicas. Ele vai legalizar todo tipo de pecado. Então tem todas as dicas aqui, gente.
As pessoas estão me deixando para Manuel Macron ou para não sei o quê, mas o povo quer pregar mentira e o povo quer engano. Isso não é para povo de Deus, gente. Isso não é para povo de Deus. Isso é para idiota. Um povo que não tem discernimento, que não tem o Espírito Santo dentro dele. Então, o primeiro sinal que Jesus falou há 2000 anos para os discípulos, para a igreja dele: acautelai-vos, tomai cuidado para que ninguém vos engane. Qual é o perfil de Satanás? O pai da mentira, o enganador, aquele que veio para matar, roubar e destruir. É o mercenário que faz tudo por dinheiro. João 10, versículo 10, ele diz: mas eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e minha ovelha me conhece. A maioria que você vê no sistema religioso não conhece Deus, não conhece a palavra dele. Isso, o último programa nós fizemos aí no fim de semana. O Deus desconhecido, que o apóstolo Paulo está falando há 2000 anos lá em Atenas. Quem é esse Deus desconhecido? Aquele que fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. Aquele Deus que não é servido por mão de homens. Aquele Deus que não habita em templo feito por mão de homens. Aquele Deus desconhecido que nos dá todas as coisas, inclusive a respiração e a vida. Esse é o Deus do apóstolo Paulo, que escreveu quase todo o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança. Aí chega um homem lá, cria seguidores de Salomão, do Illuminati Salomão, do satanista Salomão, do bruxo Salomão, do feiticeiro Salomão. Igual as pessoas que chamaram na sociedade secreta que o Deus da sociedade secreta é Lúcifer. Não, Lúcifer é quando ele estava no céu. Ele está aqui na terra como um demônio. Ele não é rei, ele é o príncipe. Rei só tem um. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Senhor, o nosso Salvador. Por isso o Espírito Santo está dentro de nós, dizendo: ó, o príncipe deste mundo já foi julgado e condenado. 24 horas dentro de nós, falando: acautelai-vos, ficai tranquilos. Ó, o príncipe deste mundo já foi julgado e condenado. Não vai ter surpresa. É isso que o sistema religioso passa para você. Não, você tem que vir fazer uma reza forte, você tem que botar o dinheiro na minha conta, você tem que sacrificar, você tem que acender velas, você tem que matar animais, você tem que fazer tudo. Jesus falou: a boa nova, a boa notícia, um só sacrifício. Acabou toda essa ritualística, acabou a Arca da Aliança, acabou o sacerdote. Todos nós somos sacerdote agora, porque o sacerdote falava com Deus uma vez por ano, nós falamos com Deus 24 horas por dia. Qual o sistema religioso que fala sobre isso? O sistema religioso não prega contra o pecado. Por isso nós fazemos exatamente o que está na palavra de Deus. Se tiver aqui 10 pessoas comigo, se tiver um só, como tinha 12 com Jesus, tinha com Gideão menos de 1%, de 32 mil tinha só 300. Com Ló tinha a esposa e 2 filhas. Com Noé tinha a esposa, 3 filhos e 3 noras. Nós continuaremos vencedores. Será como nos tempos de Ló, como nos tempos de Noé. Você vê que de 2 em 2000 anos, vem uma manifestação poderosa de Deus. Deus se manifesta poderosamente. Do Jardim do Éden até Adão, já cansei de mostrar aquele gráfico. Aproximadamente 2000 anos. Do dilúvio até Jesus, 2000 anos. E de Jesus até agora, Jesus morreu no ano 33. O ministério dele começou no ano 30 e acabou no ano 33 e meio. Por isso Satanás quer 3 anos e meio de falsa paz, para enganar as pessoas, e 3 anos e meio do ministério dele. E Deus deu 7 anos como castigo, como justiça. Então entenderam como Jesus fala dessas coisas? Primeiro é acautelar. Quinto, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão muito. Não, fulano de tal é homem de Deus.
Vê o que, que eles falam aqui da Bíblia, do dízimo. Quem que levantou e começou a dizer aí na internet, naquela época, do eu quero uma igreja? Gente, dízimo é do passado. Deus nunca despreza um coração quebrantado. O pessoal está lá no templo de dízimo de Salomão, das prostitutas de Salomão, e Deus ainda diz mais, não aceito. Lá em Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 livros mais antigos da Bíblia, escritos por Moisés, foram revelações de Deus que Moisés escreveu. Os 5 livros mais antigos, está lá em Deuteronômio 23. Deus não aceita oferta, salário de prostituição e de sodomia, sob qualquer voto. É inexplicável, não adianta você explicar. Por quê? Prostituição e sodomia não haverá entre o povo de Deus. Você já viu alguma dessas religiões das prostitutas de Salomão com a plaquinha lá na frente, que não recebe dízimo e oferta de prostituta e de bichas? Vocês já viram alguma? Porque eles não cumprem nem o Deus do Antigo Testamento e guardam o sábado. Você pode ficar tranquilo, tem umas que guardam o sábado, mas não guardam a palavra de Deus, gente. É porque Jesus disse, ó, enganarão a muitos, porque virão em meu nome. Igreja do reino de Deus, não é? E vai por aí afora. E quando a gente vai pegar a estrutura, vem lá de Salomão, o cara que abandonou Deus para servir a Satanás. Vocês estão entendendo? Bem devagarinho. Vamos falar agora. E eles enganarão quantos? Meia dúzia? Enganarão muitos. Esse que é o desespero, irmão. O dia que você cair a tua ficha, que religião Jesus não criou, nem os discípulos, nem os apóstolos. Foi Salomão que criou religiões para suas prostitutas e construiu templos. E Jesus rasgou o véu do templo e acabou com isso. Por isso que ele disse, está aqui quem é maior que Salomão, está aqui quem é maior que o templo de Salomão. Jesus bateu direto na frente. Onde que Jesus elogiou Salomão? Os profetas. No início da vida de Salomão, foi bem. Como o início na vida de Lúcifer, era o querubim, era o ministro de música no céu. Afastou de Deus, Deus jogou ele para a terra, jogou ele para baixo. E está aí, enganando muitos, levando as pessoas para o inferno. E eles acham que são alguma coisa. Não são nada. Quando a mão de Deus chega, está aqui, ó, meu juízo. O coronavírus só foi uma demonstração. Onde que debocharam tanto de Jesus, arrastando Jesus lá em São Paulo, o time do Corinthians, lá, lembra? Aquela escola de samba lá, as fiéis, não sei do que, do capeta, do inferno. Onde que morreram mais pessoas de coronavírus aqui no Brasil? São Paulo. Onde teve o maior carnaval do Brasil? São Paulo. Não precisa nem falar do cara que gerenciou isso tudo, que era o cara que fazia o turismo sexual aqui no Brasil quando era secretário de turismo. O povo merece? Merece, é o povo que quer. O povo que quer assim, então, eu disse, vai lá, Satanás. E quer coronavírus? Então vai. Antes do carnaval, tinha 5 casos de coronavírus no Brasil. Quem matou já 130 mil brasileiros? Carnaval de Satanás, a festa da carne. As religiões todas criaram escolas de samba, ganhando carnaval, rei momos, evangélicos. Pelo amor de Deus, gente. E vocês acreditam nisso? Acreditam em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa? Acreditam em religião? Pelo amor de Deus, gente. Todos os religiosos eu denunciei aqui, irmão. A TV Globo fez aquele programa dando de troféu a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, gente. Aquilo que Deus falou, olha, depois que essa arca deu seu fruto, a sua promessa de Jesus, nunca mais chamará essa arca do Senhor, essa arca do capeta, do diabo, de Satanás, da maior desgraça que você queira chamar, mas não chame Arca da Aliança de Arca de Deus. Pedido de Deus. Eles foram lá
Troféu Promessa, o famoso Silas Malafaia, que fez a escola de samba também, Jesus Cristo, aquele maçom que tirou nossos 4 programas no ar, e ninguém acreditava, né? Não, doutor Pedrosa é doido, Silas é homem de Deus, está aí, irmão. Põe na balança. Põe na balança. Quantas vezes eles pregaram Ezequiel 8? O único homem que foi para a Rede TV, eu e Ezequiel, e o Abimael que pregamos Ezequiel 8. Porque ele destrói toda a obra de Salomão. Deus se afastou do templo, Ezequiel 8:6, que ali é cheio de abominação. Diz: vocês enchem a terra de violência, vocês me irritam. Vocês levam o ramo de acácia ao nariz, funeral maçônico. Ninguém tinha descrito isso aqui. No Brasil, nós que descrevemos, exatamente como Abimael confirmou, que esse homem sofreu o que ele passou. Chegou ao grau 33 e confirmou tudo isso. Que acima do grau 30, como diz toda a literatura internacional, ele confirma. Você tem que jurar em nome de Lúcifer, que é Satanás, que é o capeta, o diabo. Lúcifer não existe mais, o que existe é o capeta, o diabo, Satanás. Foi um demônio que foi jogado para fora do céu. Igual Salomão não existe mais, existe um demônio das suas prostitutas, da sua goetê de 72 demônios, da sua clavícula de Salomão, que são dos 15 livros mais satânicos no mundo. São os livros usados por Salomão, de Salomão. Quem está sentado no trono da maçonaria no grau 33, eu cansei de mostrar essa foto, Salomão. Então ele está dizendo aqui, olha, enganarão a muitos. Ele não vai enganar poucos, não. É muitos. E a minha preocupação, irmão, é que você esteja nesse muitos. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, isso é a coisa mais importante que ele diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E segundo, enganarão a muitos. Engano, cuidado com o engano, com a mentira. Salomão não tem nada a ver com Jesus, Jesus nada a ver com Salomão. Foi um projeto de Deus a ver com Salomão, com o tempo. Deus desistiu disso. Fez profecias do ano 700 até o ano 400. Do ano 400 até Jesus, Deus não levantou nem mais um profeta. Foi o período do silêncio, quando ele disse: olha, está resolvido, virá meu filho. E veio e resolveu. Então ele continua o versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Rumores, não vai ter guerra não. Sabe o que são esses rumores de guerra? Guerra fria. A Rússia vai soltar uma bomba. Não, os Estados Unidos vai soltar uma bomba atômica. Vai ter guerra. Não, olha aqui, eles fizeram um tratado de paz. Não, está acabando o tratado de paz. O tempo todo. Não é guerra. Rumores de guerra. Olha, vai ter agora uma guerra lá. Aí o cara vai para a internet. Não, porque os Estados Unidos agora, a China vai soltar a Coreia do Norte já disse que o exército dela está o tempo todo isso. Sabe qual é o nome disso? Rumores de guerra. Jesus falou disso? Falou. Os idiotas aí da internet percebem isso? Não. E ficam se alimentando com isso. Irmão, a terceira guerra mundial vai ser entre árabes e judeus, entre o anticristo e o falso profeta. Israel é mais ligado ao povo judeu, que mais a religião evangélica e judaica, e o Império Romano está lá na União Europeia, mais ligado ao catolicismo, que é mais ligado aos árabes. Quem criou essas religiões árabes? Porque o Império Romano, você tem que lembrar, a estátua de Nabucodonosor tinha a cabeça, era o Império Babilônio. Os braços, era o Império Medo-Persa. O tronco, o Império Grego, que era de bronze. As duas pernas, Oriente e Ocidente, era o Império Romano, duas pernas de ferro. Só que depois daquela peste bubônica, por volta de 1400 e pouco, 400 e pouco, o Império Romano acabou em 476 depois de Cristo. Então vamos arredondar, em torno de 500
depois de Cristo, vieram os árabes e tomaram a perna do Oriente. Então, o Império Romano, o lado do Oriente passou a ser árabe. E a perna do Ocidente, onde está a Itália e Roma hoje, continuou o Império Romano. Então as duas pernas continuam, árabes e catolicismo, é a mesma coisa, irmão, sempre estiveram juntos. Então isso faz parte da União Europeia, onde emerge a primeira besta, lá onde está a Europa. A palavra de Deus não disse que ele seria reconstruído, está aí. E Israel ligado mais ao povo judeu. E o próprio Satanás revelou a Albert Pike, em 22 de janeiro de 1870, que a Terceira Guerra Mundial seria entre árabes e judeus, ou seja, entre a primeira besta e a segunda besta. É um reino dividido, não prosperará. O mesmo que Deus revelou a Daniel no capítulo 2. Jesus vem neste momento agora, que essas duas bestas vão fazer esse tratado para reconstruir o templo lá para manifestar o anticristo. Ele não vai prosperar esse reino. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da maior destruição. Então vem Jesus nesse final agora, pisolar, esmiuça o barro e o ferro. O ferro, Império Romano. O barro, terra, Israel. Jesus esmiuça tudo isso. Isso não se aproveita nada do que está acontecendo na União Europeia, de Macron, de não sei o quê, do Papa, de Vaticano, do Império lá, de Israel. Já tudo muito bem claro, e Jesus está falando aqui. Ó. Então, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. É o que eu estou dizendo ali da primeira introdução que eu falei aqui hoje. Não vos assusteis. Isso que Jesus está falando. O povo de Deus tem que estar assustado? Não. Relaxa, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Olha o desespero na internet. Vão para o Rubens, vão fugir para a Amazônia, vão fugir para lá. Meu irmão, você não pode fugir da presença de Deus, porque ele diz, onde estiverem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Você não pode fugir da presença de Deus. E você, estando com o Espírito Santo, ele estará sempre contigo. Por que esse desespero? É isso que Jesus diz aqui. Você fica desesperado, acautelai. Vai parecer muitos, não são poucos, muitos que vão enganar. Vão falar rumores de guerra, mas guerra mesmo, porque se eles falassem, será guerra todo dia. O que falam aí que vai acontecer guerra aqui, seria todo dia guerra. Não é assim. Então, não vos assusteis. Não vos assusteis. Porque é mistério que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Por isso é o princípio das dores. Tudo está acontecendo, corrupção, morte, guerra, violência, mas ainda não é o fim. Coronavírus, já tiveram quantas pestes? Irmão, as pessoas esquecem que a gripe espanhola, eu não me lembro mais, matou muito mais do que o coronavírus naquela época. O que matou a maior parte da gripe espanhola foram as vacinas. E agora estão querendo repetir o que há 10 anos quiseram fazer, a vacina matar mais gente com a gripe suína. É o mesmo vírus que eles vão embora. Eu e o Rubens Sodré divulgamos aquele negócio todo, porque nós vimos os trabalhos do homem maravilhoso de Deus, de ter um grande lugar lá no céu. Alex Jones. Ele pegou um ultraleve, voou por baixo ali, furou todo o bloqueio antiaéreo e filmou lá 5 ou 5 milhões lá de caixões de plástico e aqueles campos de concentração, como eles fizeram esses negócios, tudo armado, tinha 600 campos de concentração lá nos Estados Unidos. E a gripe suína começou no México, foi para os Estados Unidos, a ONU. Todo mundo tem que tomar vacina porque é uma epidemia. O Conselho de Clínica Médica da Inglaterra escreveu um artigo científico publicado na revista científica britânica,
mostrando que foi um absurdo que a ONU fez, declarar uma pan-epidemia que nunca existiu, só estava nos Estados Unidos e no México, para obrigar todo mundo a tomar a vacina. Eu sempre conto isso. Caso Baxter. Eu tenho aqui, eu não tenho tempo, irmão, mas para botar lá no nosso site, Caso Baxter. Eles venderam 72 quilos da vacina para a Áustria, né? Áustria, foi para a Áustria. E eles chegaram lá, não, vamos testar essa vacina. Morreram 100% do camundongo. Aí eles foram e avisaram, isolaram o laboratório, avisaram na internet, avisaram na polícia, fizeram a ocorrência, não tome essa vacina, que era a vacina H1N5. E essa vacina era obrigatória. Os produtores da vacina, como hoje, não têm nenhuma responsabilidade sobre os danos da vacina. Imagina, irmão, nós não estamos há 6.000 anos, com toda a tecnologia hoje, as pessoas sendo enganadas assim na cara de pau. O príncipe desse mundo é enganador, o pai da mentira. Pode tomar vacina, mas os produtores da vacina, porque foi uma urgência, não deu tempo para testar a vacina. Em uma semana, um tcheco que estava lá, eles não deram o nome dele, só disseram que era um tcheco, trabalhava nesse laboratório na Áustria, testou, morreram 100% dos camundongos. Eles isolaram o laboratório e falaram, não use essa vacina H1N5. Aí depois saiu a vacina da gripe H1N1, que o pessoal passou a tomar. Era para matar um montão de gente para honra e glória de Deus, principalmente aqui no Brasil. O povo brasileiro não tomou essa vacina naquela época. E a mídia mentirosa de Satanás, do pai da mentira, tome a vacina. Eu e o Rubens Sodré. Eu tenho algumas coisas que eu não concordo com o Rubens, mas esse trabalho que nós fizemos, nós evitamos que você talvez esteja aqui nos ouvindo, que você não morresse. Nós fomos usados por Deus para divulgar isso aqui. Eu nunca cobrei um centavo de ninguém. Eu fiz e continuo fazendo tudo isso por amor. Você imagina quantas pessoas deixaram de morrer? Imagina se essa vacina chega aqui no Brasil e o pessoal toma essa vacina. E para honra e glória de Deus, os campos de concentração dos Estados Unidos ficaram vazios. Os caixões da FEMA ficaram vazios. Você via caminhões há 10 anos com o símbolo da maçonaria transportando aqueles caixões. Trens de 4, 5 andares para botar aqueles corpos lá. Então, a palavra de Deus diz, não vos assusteis, porque ele entra com recurso, com providências. Aí a China fez o que os Estados Unidos fez há 10 anos. Eles todos juntos, com o ONU e tudo. Só que agora a China que fez. Eles têm uma mesma ideia. Apocalipse 17, 17. Foi permitido a besta reinar, para que cumpra o seu intento de enganar esse povo e levar o povo dele para o inferno. Eles têm uma mesma ideia, até que se cumpra as palavras de Deus. É isso que nós vemos aqui. Aqui nós estamos falando palavra de Deus 100%. 100%. 100% verdade. Nós nunca trabalhamos com mentira. Não precisamos, como é que nós vamos... Nosso Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que nós vamos trabalhar com a mentira? Nosso trabalho sempre foi firmado 100% na verdade. Satanás é 100% o pai da mentira, o enganador, que veio para matar, roubar e destruir. Então, qual a orientação dele? Acautelai. Não deixa as pessoas te enganarem. Esse povo da internet aí, gente, aqui é um local que nós trabalhamos para consagrar o nome de Jesus, a igreja de Cristo. Nós não temos comércio aqui de nada, nós não temos envolvimento com religião, com Salomão, com sociedade secreta. Nosso compromisso é com o Pai, Filho e Espírito Santo, com a igreja dele. Olha quantos, eu estou há uns 2 meses com 36,9 mil inscritos. Olha o site do Caio Fábio apoiando o homossexualismo. Milhões e milhões de inscritos. Porque as pessoas não estão se acautelando. Olha lá o Vaticano, olha lá os negócios, todos os canais, e pagando para ir para o inferno, gente.
Nós estamos dizendo, e Jesus está dizendo, que ninguém vos engane, enganarão a muitos. Vai existir guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, tá? Então agora vamos continuar. Porque é mistério, é preciso, é necessário que tudo isso aconteça. Tudo isso está acontecendo, mas ainda não é o fim. Aí o pessoal, não, agora Jesus vai voltar, acabou. Coronavírus acabou. Ué, lá na gripe suína há 10 anos não foi a mesma coisa? Lá na Primeira Guerra Mundial não era a mesma coisa? Não, Jesus vai voltar agora. Na Segunda Guerra Mundial não era a mesma coisa? E lá, esses czares da Rússia, esses falsos judeus que se dizem judeus e não são, mataram 200 milhões de pessoas. Lenin, Trotsky, todo esse com a mão oculta assim da maçonaria escondida. Nós somos ateus. Não, são seguidores de Satanás. Não existe ateu. Não existe ateu. O Walter está dizendo aqui, né, Walter? O povo prefere engano, que está lá em Jeremias, capítulo 5, 6, 7, Deus falando, Jeremias, esse meu povo não levanta clamor para ele, esse meu povo prefere engano. Eles preferem falsas profecias. O mesmo que dizia Oséias, o mesmo que dizia Isaías, esses cães gulosos que não se fartam, o mesmo que dizia Ezequiel. Os profetas todos foram contra Salomão, as suas religiões, as suas prostitutas e etc. Eles não resolveram amenizar o negócio de Deus. Deus falou, vou mandar a solução. Mas Jesus acabou com todas as religiões de Salomão. Acabou com aquilo tudo. Você fala direto com o Pai, todos nós somos sacerdotes hoje. Você não precisa esperar 6 meses para falar com um mentiroso que vai falar com Deus e pagar uma grana violenta e seguir 1000 mandamentos que tinham lá. Porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, aqui tem que botar um espaço, e pestes, vamos botar aqui, tirar esse aqui, fome, pestes, e terremoto, tirar essa vírgula, pestes, se tem, aqui, pronto. A gente faz isso de madrugada, correndo, meu irmão, então me perdoe que muita coisa às vezes sai, a gente nem percebe, né? E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Você vê lá aquele livro, o economista assassino falando da gripe suína, do sistema ARP, que faz essas guerras, esse negócio todo. Então você vê isso haveria em muitos lugares. Vamos passar mais um pouquinho aqui adiante, né? Aqui, ó. Vamos lá para o versículo 8. Princípio das dores ainda. Jesus está falando aqui sobre o princípio das dores. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Viu que nós falamos aqui tudo isso? Ah, isso aqui é o fim. Não. Tudo isso nós estamos vivendo é o princípio. Nós não estamos vivendo o fim. O fim é quando a igreja for arrebatada, 7 anos de grande tribulação, vem Jesus, pisa no Monte das Oliveiras, pronto. Acaba a farra de Satanás, aí ele inicia o novo céu e a nova terra. O milênio. Satanás, o anticristo, o falso profeta são presos por 1000 anos. Mas, infelizmente, eles levarão essa multidão que está aí para o inferno, eternamente. Almas que se entregaram a Satanás. Almas que se entregaram a Satanás. Pessoas que não tiveram um mínimo cuidado de examinar as Escrituras. E fizeram questão de pagar para ir para o inferno altos valores em dinheiro e pagaram com o bem mais precioso que elas têm, a alma delas. Pagaram para ir para o inferno. E assim eles se sentem bem. E depois vão lá reclamar, dizer que Deus é mau. Ah, o Deus da Bíblia é Deus mau. Não, Deus é justo. Um Deus que dá 2000 anos de pregação do Evangelho, claro, explicado, repetido em todo o tempo, a igreja perseguida. E faz 7 anos de juízo. Deus é mau.
Ainda na grande tribulação terão duas testemunhas falando de Deus. Deus é mau? Não. Mau é Satanás. Mau é o homem que prefere Satanás. Agora, você acha que é pouco eles passarem a eternidade lembrando de tudo isso que eles fizeram contra a igreja de Cristo, como eu mostrei aqui, sacrificando, queimando cristãos, decapitando cristãos? E a ONU nunca levantou para defender um cristão. Ela defendeu tudo quanto é tipo de pecadores, ela defendeu. Até os pedófilos, sacrifício de crianças, levantou para defender. Mas nunca levantou para defender o povo de Deus. Então vamos continuar aqui. Mas todas essas coisas que nós falamos até o versículo 8 aqui, princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por que os cristãos são odiados? Porque eles são ladrões, são mentirosos, são promíscuos, são prostitutos, são sodomitas, são usuários de bebida, de cigarro, de maconha, de cocaína. Eles pregam falsas ideologias. Não, porque os cristãos são aquelas pessoas escolhidas, separadas por Deus, os eleitos, por causa do nome de Jesus. As pessoas conhecem aí, todas, muito bem o meu testemunho, e de várias pessoas. Nós enfrentamos as trevas nos maiores níveis, e perderam. Já estão perdidos. Satanás é uma gazela que fica falando, gente. Eu falo português bem claro para as pessoas entenderem o que é sodomia. Eu tenho que falar assim para as pessoas. Satanás é um viado. Aquele viado que vai sentar no trono lá em Jerusalém e vai dominar o mundo. Para as pessoas saberem que sodomia é coisa do diabo. E Deus não aceita sodomia e nem dinheiro da sodomia e nem dinheiro da prostituição, que eram as especialidades de Salomão. Mais de 1000 mulheres e 4 filhos. Nós mostramos aqui anteontem. 2 filhos e 2 filhas. As pessoas ficam brincando com sodomia como se fosse natural. Está legalizado, todo mundo faz, o pastor faz, o padre faz. Qual o problema? O problema é eternidade, é inferno. Você dá o dízimo, vai no templo, frequenta suas religiões, guarda o sábado ou guarda o domingo, e faz aquilo tudo, vai lá, canta no coro, diácono todo. Deus não recebe seu dinheiro. Ele não serve. Deuteronômio 23. Já está escrito há quase 1000 anos. 4000 anos. E foi confirmado tudo isso com Jesus, os discípulos, os apóstolos, os profetas. E continua valendo. Você vê, só por causa de uma besteira dessa, uma imoralidade dessa, um vício, uma coisa ridícula, antinatural. Foi ensinado para todo mundo. Eu estava no sistema religioso, já falei isso, irmão. Eu aprendi assim, ensinei assim. Em 4 paredes, conto de casais, tudo é válido. Olha o que os caras falam aí. Tem um que fala muito de família, todo, pergunta ele lá. 4 paredes, tudo é válido. Eles sabem quanto custa a tua alma? Não. Eles vivem fazendo show para ganhar dinheirinho, conta piadinha de casais e não sei o que, aquela coisa. O marido sempre um escravo e a mulher sempre por cima. Acabou. Cristo é a cabeça da igreja, assim como o marido é a cabeça do lar. Aí cria um montão de homens boiolas, fazem filho nas mulheres, as mulheres têm que cuidar do lar, cuidar da família, e o boiola fica lá assistindo televisão, lendo jornal, vendo futebol, e lá no templo, 24 horas, e praticando sodomia. Então, quem não pratica isso seria odiado por todos, por causa do nome de Jesus. Você não é odiado porque você é uma má pessoa. A sua família te persegue porque quando você encontrou Jesus, eles são roubados, perseguidos, porque você é servo de Deus. Não se importa, irmão, isso está vencido, isso é do diabo, já foi condenado há 2000 anos. Jesus, que vai sentar lá no trono, vai estar lá, vai botar os bodes à esquerda, a ovelha à direita. Vai dizer para essa cambada toda aí, apartai-vos de mim, malditos.
pessoas más, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Meu irmão, todos esses movimentos que faz aí, 10 versos antíteses é igual 5, o diabo cria ódio, ódio do PT, ódio da direita, ódio da esquerda. Não estou nem aí para esse negócio, irmão. Eu digo, nós estamos unidos no corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Unidos. A única forma de união é Jesus Cristo, é o corpo de Cristo. E todos os membros são unidos. Ah, vamos lá para enfrentar. Irmão, crente se matando, chegando cheio de ódio. É isso que o diabo quer. Você odiando a esquerda não tem nada a ver com essa direita aí, com essa esquerda aí. Poxa, quando eu cheguei a mostrar isso, gente, isso é maçonaria inglesa, maçonaria... Os maçons sabiam, irmão. O Alberto Pike disse, o maçom enganado merece ser enganado. Quando você descobre que 95% dos maçons ficam no grau 1, 2, 3, não sabem porcaria nenhuma. São idiotas com carimbo. E a gente querendo ganhar esses maçons para Jesus. Esse é o nosso objetivo. Também é ganhar o mundo inteiro para Jesus. E nunca tinha levantado uma pessoa para contar a verdade para os maçons, como nós levantamos. E já ganhamos muito para Jesus, e muitos deles saíram de lá. Eu não tenho briga com maçom, eu trabalho com pessoas. No nosso convívio, nós não estamos no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nos locais que eu trabalho, no condomínio, aqui no lugar, no meu prédio, tem homossexuais, tem prostituta, tem corrupto, tem ladrões, tem crianças homossexuais, crianças prostitutas já, crianças que praticam homossexualismo com o pai, com a mãe, e vai embora com animais. Isso está escrito também em Levítico por Moisés, gente, há 4.000 anos. E eles passam suas crianças pelo fogo. Esses de Halloween, esses pais que levam seus filhos para Halloween. Eles não conhecem Deus, eles não amam. Que criança sai? Que futuro saem essas crianças? Homossexuais, prostitutas, que vão lá para Brasília, que vão para esses templos, desgraçar a vida das pessoas e levar pessoas para o inferno. Por isso Deus falou para Gideão, quebra os altares de Baal que estão dentro da tua casa, lá na casa do teu pai. Começa pela tua casa a mudar o Brasil. Pela tua casa. Acaba com aquelas prostitutas de Salomão e com aquelas coisas. A palavra de Deus é muito clara e aqui nós falamos português claro. O irmão está falando aqui, o Mauro, o Rosa Cruz, o Geórgia, né? Rosa Cruz é o braço da maçonaria. Eu sempre falo, os cavaleiros templários, lá da Igreja Católica, aquele negócio tudo, virou a maçonaria francesa, que é essa ligada aos árabes. E a Rosa Cruz virou a maçonaria inglesa, que é ligada aos judeus. E ficaram essas duas facções. E você, como servo de Deus, pertence a qual delas? Nenhuma. O que nós temos a ver com isso? Vão lá para eles roubar? Então não adianta. E vejo tanto tempo perdido as pessoas ali na internet. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Nós estamos mostrando que esse sodomita, por que aumenta tanto o sacrifício de crianças desaparecidas para a prostituição? Em 2004, comecei a falar disso sozinho até 2007. Não teve ninguém do Exército, Marinha e Aeronáutica para nos ajudar. Não teve ninguém do Legislativo, Executivo e Judiciário para nos ajudar. Não teve ninguém de nenhuma religião para nos ajudar nessa batalha. Poucos irmãos que nós conseguimos aqui e ali, que saímos de noite pregando jornal e comprávamos lanche para a pessoa de madrugada colar aqueles papéis com cola de trigo nos viadutos e quiseram nos prender. E naquela época Deus me deu a oportunidade de anestesiar o prefeito aqui do Rio, que era César Maia. Eu comentei com ele, você sabe que a minha vida é muito aberta. Ele falou, não, o povo está gostando da campanha, pode fazer, não vão te prender não. Esse pai do Rodrigo Maia está lá,
na Câmara dos Deputados. Então Deus sempre levanta as pessoas no tempo certo para te guardar, para te proteger. E fizemos esse trabalho. Não teve ninguém, não, irmão, sozinho, mas, poxa, um trabalho lindo, bonito desse, necessário, urgente. Está no mundo todo. Não viram lá embaixo do Central Park? Eu lembro quando eu estava em Nova York, era um dos poucos lugares que tinha árvore lá para você sair, para dar uma volta, para passear. Caminhava por ali. Eu não podia imaginar que o subterrâneo daquilo ali era um centro de pedofilia, sacrifício de crianças, com esse Pizza Gates, e tentando dizer que isso é mentira, gente. Está no mundo inteiro. E onde tiver sodomia, tem sacrifício de criança, tem pedofilia. Está lá, escrito por Moisés em Levítico 18. Esses adoradores de Baal, de Satanás, do bode Bafomete, eles passam seus filhos pelo fogo, eles deitam varão com varão, suas mulheres fazem o mesmo, eles fazem sexo com animais. Isso que eu tenho aqui, 200, 300 fotos das autoridades do Brasil praticando isso. Mas você faz todas essas coisas boas, o mundo vai te odiar, porque o mundo jaz no maligno. Pergunta aqui no meu condomínio, quantas pessoas de bem tem aqui que nos entraram nessa causa? Porque eles trabalham nesse lado, são sodomitas, prostitutas. Porque se fossem pessoas de bem, entraria com a gente nessa luta. Exatamente como está escrito Moisés, que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, para libertar o povo dele, para abrir o Rio Jordão. Então vós sereis odiado por todos, serão entregues, matar-vos-ão e serei odiado por todas as nações, por causa do meu nome. Onde estão centralizadas as 10 nações do mundo com a qual a igreja prostituta se prostitui com ela? Em 1990, a ONU, Organização das Nações Unidas, dividiu o mundo em 10 nações, a ONU. Tem alguma instituição mais satânica no mundo que vocês não acreditavam quando eu falava? Será que vocês conseguem acreditar agora? Quem era o doido há 40 anos? O povo, ninguém sabia nada disso, irmão. Tudo isso que você está sabendo, você agradece a Deus, aos profetas, Jesus Cristo, o apóstolo. E aqui na terra você agradece, no Brasil, Dr. Pedrosa. Homem simples, humilde, de coragem. Não tem medo do diabo, das prostitutas de Salomão, desses boiola que matam crianças covardemente, como vão fazer agora, 31 de outubro. Pais safados, mães prostitutas, que não amam seus filhos. Eles próprios entregam seus filhos para serem queimados no fogo. A palavra de Deus alguma vez mentiu em algum lugar? Isso é fogo e enxofre, gente. Então vamos passar aqui para o 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele repete aqui no 11 o que ele falou aqui logo no início, né? E muitos virão em nome de Cristo, né? Que se dizem de Cristo e não são. Muitos desses falsos profetas enganarão a muitos. Está falando aqui no versículo 5. Por muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora nós vamos aqui para o 11. Ele repete, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu não falei no início que a maior arma do mundo é o amor? E por isso nós estamos vencendo há 40 anos. Nada fiz por um centavo. Quantas propostas irrecusáveis aí, inclusive de todos os sentidos, sentimental, profissional e de negócio, recusei, para manter na integridade do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade. Por que a iniquidade vai aumentar? Porque o iníquo vai se assentar lá no templo de Salomão, feito pela maçonaria inglesa e francesa, com o sistema religioso lá do Vaticano e de Israel, vão reconstruir, assinar esse tratado, mas Jesus tem que arrebatar a igreja primeiro, aí vão construir esse templo lá. Quem vai se assentar lá? O iníquo. Iniquidade significa o quê? As pessoas não sabiam. É legalizar o pecado e não pecado. Quem se assenta lá?
o rei do pecado. O que tem que estar acontecendo em Israel, na União Europeia, na ONU, que tem a ver com Deus ou o povo de Deus ou a Igreja de Cristo? Nada. 100% do diabo, irmão. Conselho Mundial de Igreja, todas as religiões fechado lá com o comunismo da ONU. O comunismo dele, ele só sabe fazer uma coisa: matar, roubar e destruir. Qual o currículo de Stalin? Matou 25 milhões de pessoas. Lenin matou 10 milhões de pessoas. O Mao Tse Tung, 35 milhões de pessoas. O currículo deles é esse: matar, roubar e destruir. Pedófilos, homossexuais. Olha o testemunho da vida, da família deles. E as pessoas dizem que seguem Che Guevara. Che Guevara, homossexual, usuário de droga. Diz: se Jesus aparecesse aqui, eu o mataria. Jovens aí com a camisa do Che Guevara. Sequer sabem quem foi Che Guevara. Ah, eu estou lutando. Lutando por causa nenhuma. Nem sabe, são tão ignorantes que não sabem nem pelo que estão lidando. Aí vão para a rua, vão fazer quebra-quebra. Olha aqui. Então Jesus repete o 11. É ele falando 12. Se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí que Jesus disse, em outros termos, os discípulos, o apóstolo, vão tudo repetindo o que Jesus falou. Não existiria nesses últimos tempos um justo sequer. Então Jesus ia abreviar o tempo. Ia abreviar o tempo. Aí você começa a olhar na sua família, quantas pessoas são justas, nos seus locais do trabalho, na sua universidade, na sua escola, no seu condomínio. Quantas são pessoas justas que preguem e vivem a palavra de Deus? Raríssimas, raríssimas pessoas, todas envolvidas com o pecado, mesmo sabendo que o príncipe deste mundo já foi julgado e condenado, que não tem nenhuma esperança de salvação. Se são infelizes, desgraçados aqui, e vão passar a eternidade levando seus filhos, sua família, para passar férias na eternidade no inferno, no fogo e enxofre. O que tem na palavra de Deus que não se cumpriu? Não tem lá, Daniel 11:37? Esse governo mundial, esse da linha de Salomão, que é considerado o primeiro Illuminati por eles, que abandonou Deus, Yeshua HaMashiach, para seguir Lúcifer, que eles falam, é o diabo. Salomão, no livro do Adam Weishaupt. E os livros dele falam, se você quiser ir para o céu, você é o céu através do pecado sexual, das orgias sexuais. Não existe sessão de satanismo sem orgia sexual com pedofilia. Tem uma foto que eu mostrei aqui, 10, 15 pessoas reunidas, com ânus para cima, com a vela acesa, dentro do ânus. Uma reunião de satanismo, acho que foi lá na Espanha. Irmão, os vídeos que eu tenho aqui, que eu guardo para provar, são coisas assim, irracionais, que transcende ao entendimento de um ser humano. É um ser humano, como o apóstolo Paulo chama, descerebrado, mente cauterizada. Então, nesse tempo, multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por isso, matam, fazem corrupção e roubam sempre. Do serviço público, ninguém rouba de banqueiro, gente. Todos esses grandes corruptos estão ligados à sociedade secreta, levanta todos eles, todos corruptos do Brasil. O povo brasileiro não é corrupto. Existe lá os ladrõezinhos de galinha, de celular, de relógio, de carro, mas os grandes corruptos sempre roubam do serviço público. Investiga tudo isso e nunca esse dinheiro volta para o povo. Nunca volta essa corrupção toda. E esse dinheiro roubado, ele só serve para fazer a obra de Satanás. Esse dinheiro roubado não é para dar para Deus. O dinheiro do tráfico de droga para juntar com a igreja de Cristo. Não, junta com a igreja prostituta de Salomão, que o Magno Malta não quis dizer, e eu disse. E eu não participava de nenhuma dessa CPI do narcotráfico, nunca ganhei um centavo, nunca fui numa reunião dessa.
mas servo de Deus que estava junto com eles na Convenção Batista Brasileira, como missionário honorário da Convenção Batista Brasileira. Eu te pergunto, adianta guardar o sábado e estar em sodomia e Deus não recebe o seu dinheiro? Esse dinheiro que você está entregando, você sabe que você está entregando para o diabo, para Satanás? Mulheres praticando sodomia, homens praticando sodomia, prostitutas. Sodomia é pecado, sempre foi, é e será. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que difícil, hein, irmão? Por isso que Jesus disse lá em Mateus 5, basta a cada dia o seu mal. Porque se você for imaginar as maldades que nós enfrentamos uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro, uma década, ou a vida inteira, Deus nos dá o livramento. A maioria dela nós nem percebemos. Agora, falar aqui com a gente. Você é contra Deus julgar essas pessoas e mandarem para elas pagarem eternamente? Estão lá as almas dos que foram perseguidos, quando na abertura do 5º selo eles dizem, Senhor, até quando o Senhor vai retardar o seu juízo? Estão clamando pelo juízo de Deus, tem que ser punido sim, e severamente. Vamos mais aqui adiante. Nós estamos aqui no versículo 13. Eu pulei um pouco, para a gente já falar aqui, na grande tribulação. Não queria passar aqui, já vão 22 horas, irmão. Eu comecei mais tarde. Você vê como o tempo passa falando das coisas de Deus, irmão. Mostrando fatos, mostrando a palavra de Deus. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu sei que os irmãos, não, doutor Pedrosa, eu começo a escrever, não para não, continua. Eu vou. Porque nós estamos literalmente lendo o texto, falando a palavra e mostrando alguns exemplos. Então vamos lá, Mateus 24 ainda. Aí ele vai falar da grande tribulação. Eu acho que vou deixar para quinta-feira, para a gente falar aqui, do que ele mostra aqui, nós falamos do princípio das dores, aí eu pulei aqui um pouquinho, porque hoje era isso, agora nós já vamos falar, olha aqui, ó, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora nem tampouco há de haver. Então, quinta-feira, nós estaremos falando da grande tribulação. Nós estamos lendo as palavras de Jesus e mostrando os exemplos. Então, vamos botar aqui. Aí depois nós falaremos da grande tribulação. Né? Mas tem mais, eu estou resumindo na palavra de Deus. Agora, se eu pegar tudo sobre a grande tribulação que o apóstolo Paulo falou, que João falou, a gente faz 1 ano, 2 anos aqui. Só estou pegando esse sermão profético de Jesus. Mateus 24. Quando chega Mateus 25, ele já vai falando, ó, vamos separar o bode das ovelhas. Então, gostaram? Eu gostei, amei. Quantas vezes já li esse texto? Sei lá, centenas, milhares talvez. Quantas vezes que eu ensinei e falei sobre esse texto? Milhares de vezes. E continua atual, agradável. Então, qual o nosso objetivo aqui, irmão? É de deixar você tranquilo. Deixar você relaxado. Acautelai-vos. Tome cuidado. Desespero é para Satanás e o povo dele. Ai, irmão, quando aparece um tumorzinho, um negocinho, ficam todos desesperados. Ai, eu vou morrer. Porque eles sabem que vão encontrar com Satanás. E o povo de Deus diz como o apóstolo Paulo disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A graça de Deus me basta. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é gostoso a gente saber que Deus
Tem tantos exemplos para a gente ver e seguir. E nós não temos que ter pena desse povo, não. Nós temos que pregar o Evangelho. Porque ele diz, quando ele vai ver, mais adiante ele vai falar, quando este Evangelho, este aqui, esse Evangelho que nós estamos pregando há 40 anos, não é religião, não. Quando este Evangelho for pregado, virá o fim. Por isso eu fui uma das primeiras pessoas a usar a internet. Uma das primeiras pessoas a ter computador aqui no Brasil. Falei para vocês, em 1990 eu comecei a desenvolver o primeiro software de anestesia no Brasil. E o cara me roubou, foi lá para a Califórnia. Isso é o povo dele, eles roubam tudo isso. Você vai fazer, o Da Vinci falou as patentes que ele roubou de todas outras coisas. Eles roubam tudo, irmão. Eles vieram para matar e roubar. Eles não têm invenção de nada, não inventam nada. Sempre autodidata. Sempre autodidata. Eu construí o primeiro consultório virtual de anestesia. Não existia esses programas de editar. Era o HTML, o linguajar HTML. Para você digitar, por exemplo, a cor branca, vamos dizer, seria um número assim, 07934255329. Esse seria, por exemplo, o código da cor branca. Você quer fazer uma tela branca e azul. Aí o código da cor azul, para você botar a cor azul na tela lá, onde seria assim, 432.929.150.3. Pronto, aí aparecia a cor azul. Hoje você chega assim, clica na cor azul, azul mais claro, azul mais escuro, não sei o quê. Meu irmão, eu fiz o primeiro consultório virtual de anestesia. Hoje então agora, isso no GeoCities, foi o primeiro site gratuito que teve. Os mais velhos devem lembrar. Então Deus me usou com esse conhecimento de informática, nunca fiz curso, autodidata, por querer pregar e levar esse evangelho ao mundo inteiro. E olha o que nós fizemos, coisa que nenhum desses religiosos, de nenhuma dessas religiões fez. Pregar e permanecer firme na palavra, 40 anos. Tá bom? Que Deus possa abençoar você, abençoar esse Brasil, e quanto mais brasileiros, sendo templo do Espírito Santo, melhor fica esse Brasil. Não perca tempo com política, com religião, não faz a menor diferença, que você vai votar aqui e ali, vai decidir, irmão. São os mesmos corruptos de sempre. Quanto mais corrupto, melhor, que tem que roubar do serviço público para eles. E quando descobrem, ninguém fica preso e o dinheiro nunca volta para o povo. Eles têm uma mesma ideia. Entenderam? Desde lá o Jardim do Éden, o Caim. Eles têm aquela mesma ideia de Caim. Muito obrigado. Até quinta-feira. Se Deus quiser, vou ver se eu começo no horário. Teve uns probleminhas aqui, mas deu para a gente sair com uns 20 minutos de atraso. Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sempre aquele convite que ainda é válido. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso, descanso eterno para as vossas almas. Palavra atual de 2000 anos. Super atual. Está atual ou não está? Por isso Jesus disse, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Lá no milênio, a palavra dele vai continuar valendo. Tranquilidade, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, que ele concederá o que deseja o teu coração. O mundo tem que ficar desesperado e muito. E muito. Porque está chegando a hora deles. E o povo de Deus tem que se alegrar. Por isso que eu falei aqui, já o mês passado, sobre o Sermão da Montanha, diz, quando fores perseguidos, diz, bem-aventurados sejam. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome e por causa do Evangelho, porque no passado os profetas também foram perseguidos. O que você faz? Exultai e alegrai, porque é grande
o vosso galardão. Ok? Nada de desespero, tranquilidade, povo de Deus. Tranquilidade. Agora, atenção ao que ele pede. Acautelai-vos. Acautelai, vamos tomar cuidado. E vamos engrossar esse grupo aqui, irmão, para levar essa mensagem ao mundo inteiro. Um grande abraço a todos. Obrigado. De novo, uma grande audiência. E muito obrigado à rede de rádio, TV, Rádio Nacional 777 Capital. Ela pega nacional e pega no Brasil, no mundo também, né? A Rádio Capital. É nacional e internacional. Ajudem a divulgar, vocês que estão nos ouvindo isso aqui. Ajuda, gente. Isso aqui é a cura do Brasil, é a solução para o Brasil. Isso aqui é amor, é a maior arma do mundo. Satanás tem que ouvir, ficar quietinho, engolir, e eternidades eles vão. Satanás vai esfregar isso na cara deles, irmão. Sofrimento eterno. Está vendo como Deus amou vocês? Mandou a mensagem dele, o Evangelho, 2000 vocês não aceitaram. Viu seus idiotas, como eu ganhei vocês, como eu humilhei vocês com prostituição, com sodomia, com droga, com roubo. Vocês nunca foram homem nem mulher, vocês foram objeto na minha mão. Vocês nunca tiveram personalidade, caráter. Vai ser disso para baixo que Satanás vai dizer para eles. Mais fogo, mais enxofre. E qual a solução? Nunca mais terão solução. A opção é essa. E eles escolheram isso. Nós escolhemos, como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um grande abraço.